Olá pessoal, esse vídeo aqui eu estou gravando para poder responder uma pergunta de uma pessoa que me mandou por e-mail, que se era possível criar um controle de desenvolvimento de produto no Millennium usando a extensibilidade. Eu até achei engraçado porque na verdade eu acabei de fazer isso para um cliente, ele está iniciando o uso disso, e eu me baseei no controle de chamado, como se fosse um saque, e para cada produto ele vai abrir um chamado, porque eu preciso controlar todas as etapas de desenvolvimento desse produto. Mas antes de eu entrar no processo de extensibilidade do Millennium, é importante a gente entender o processo que foi automatizado conforme a necessidade deste cliente. Então, o que o cliente me passou como necessidade? Ele disse o seguinte: tenho que desenvolver 300 produtos de uma coleção a cada 6 meses, eu tenho que desenvolver uma quantidade grande de modelos, e eu preciso controlar como está o desenvolvimento desses modelos. Então, ele faz o briefing, né, separa a coleção por tipos de produto, então ele determina numa reunião com a equipe de desenvolvimento, então nessa coleção nós vamos desenvolver 30 camisas, 10 calças. Ele não estabelece o produto, ele sabe que tem que desenvolver 5 calças de ginástica, por exemplo. Então, depois que ele definiu esse briefing, o que ele faz? Ele cadastra todos os produtos, dá um código para ele, na planilha do Excel mesmo define uma codificação própria lá, e aí o processo é iniciado no Millennium. Como? Todos os produtos são cadastrados no Millennium e todos os produtos abrem um protocolo, abrem um chamado no Millennium. Tá legal? E como é que ele definiu o processo? A primeira coisa que a gente fez foi entender o processo, e eu já fui modelando conforme o cliente foi me estabelecendo. Eu desenhei aqui um workflow de acordo com a regra desta empresa. O workflow é flexível, cada um vai desenhar do jeito que atende a necessidade do seu cliente, tá legal? Então ele estabeleceu o seguinte: abre o protocolo, e a primeira tarefa a ser executada por um funcionário é desenhar. Depois que ele desenha, alguém tem que aprovar esse desenho, então faz uma aprovação do croquis. A pessoa que aprova o croquis, ela tem 3 alternativas. Ou ela fala, desisto desse produto, ela cancela, e aí eu cancelo, fecho o chamado. Ou ela fala, legal, está aprovado, vai para uma outra tarefa, para outra pessoa aprovar e criar um pré-custo, para verificar se esse produto financeiramente é viável. Se esse croquis for reprovado, ele vem para uma outra tarefa que eu estou chamando de redesenhar, porque a pessoa tem que adaptar o desenho para que ele se encaixe de acordo com as críticas que foram feitas. Ele sendo aprovado vai para o pré-custo. Para o pré-custo ele também pode ser cancelado ou pode ser reprovado para que torne a desenhar e fique nesse ciclo. Uma vez que o pré-custo é aprovado, alguém vai analisar as necessidades de matéria-prima desse item para separar as matérias-primas e disponibilizar para que seja modelado. Alguém vai fazer a modelagem e vai fazer a peça piloto. Só que isso pode ser separado em 2 etapas. Se você tiver matéria-prima na empresa, a pessoa separa e manda para modelar. Se não, ela tem que comprar, aguardar, fazer a compra, aguardar a chegada, separar o material para depois modelar. E aí depois que modela, produz a peça piloto. A peça piloto ela também passa por um processo de verificação. No momento que ela está produzindo a peça piloto, ela pega e fala, não consigo produzir porque pode ter um problema na modelagem. Se tiver um problema na modelagem, ela manda remodelar. Então eu consigo controlar também os produtos que estão na fase remodelar. Se está na fase remodelar, significa já foi modelado, deu problema e precisa ser feito ajuste na modelagem. A modelagem não está com problema, ele finaliza a peça piloto e manda para alguém aprovar a peça piloto. Caso a peça piloto seja reprovada, novamente volta para a fase remodelar, senão vai para cadastrar o produto. Na verdade, não cadastrar o produto, mas completar o cadastro do produto no Millennium e analisar os preços e cadastrar os preços e as ordens de produção e mandar produzir. Tá legal? Se não, o produto é cancelado e o chamado fecha. Chegou na peça piloto e a peça piloto falou, essa peça ficou um lixo, vamos cancelar e vamos iniciar outro produto. Então você finaliza o procedimento aqui para que seja realizado o controle do desenvolvimento. Isso daqui é de acordo com a necessidade que este cliente específico me passou. Tá legal? Cada empresa pode complementar, diminuir, deixar mais simples, deixar mais complexo, vai depender da necessidade de cada um. Uma vez que eu tenho o workflow já definido, estabelecendo os status do workflow, estabelecendo os responsáveis por cada tarefa manual, eu estendi o processo de chamado. Como? Aqui em utilitários administrador modelos de documento,
eu vim e criei um documento novo. Que documento? Eu falei que era um documento de caso e que era para criar um novo processo. Estabeleci uma descrição, vou até mostrar aqui para vocês que já está criado. Ó. Estabeleci uma descrição. E por que eu criei esse novo link? Porque o cliente precisava que dentro do chamado ele vinculasse o produto que está sendo controlado. Então ele cadastrou um produto lá no cadastro de produto normal e vinculou esse produto a um chamado. Então eu abro um chamado e vinculo esse produto. E para isso eu precisei criar o campo produto, porque o chamado nativamente ele não tem um campo produto para você selecionar, não como um controlador. O controle que tem lá para efeito de cliente é de outra forma, mas para esse controle de desenvolvimento eu preciso dele como um campo chave no cabeçalho do chamado. Beleza, cadastrei a minha extensão de chamado. O programa acabou criando para mim um novo link, ó, processos internos, desenvolvimento de produto. E dentro do desenvolvimento de produto, o conceito e a tela é exatamente igual à tela de chamado, porém sem as particularidades de cliente. Aqui está um caso, digamos assim, estendido para atender a necessidade de desenvolvimento de produto. Inclusive eu coloquei alguns filtros a mais para esse cliente, porque ele precisava ver quais os tipos, as coleções, departamentos, o próprio produto do chamado. Eu criei esses filtros aqui para complementar a informação para ele. Tá legal? Dentro disso eu precisei criar também um tipo de chamado, porque aqui dentro de casos, workflow casos, você tem tipos e origens. Esses tipos e origens são obrigatórios. Então eu criei um tipo, chamei de desenvolvimento de produto. Criei uma origem, chamei de desenvolvimento de produto. Para quê? Porque no momento em que eu abro um caso, estou abrindo aqui um caso de desenvolvimento de produto. Esses dois campos são obrigatórios. E aí eu configurei a tela para trazer de forma automática esses campos. Tá legal? Mesma coisa para o gerador. Você pode deixar como obrigatório aqui um gerador, por exemplo, filial, que não é nem cliente nem fornecedor. E aí você coloca um código fixo, a pessoa preenche essa informação e na sequência ela preenche o produto que está sendo controlado. Aí sim, a sua base de controle vai ser este produto. Cada produto que está sendo desenvolvido tem um chamado aberto para que cada chamado tenha as suas etapas. Tá legal? E aí eu cadastrei um chamado aqui de teste, vocês vão ver que ao cadastrar um chamado, vamos cadastrar um do zero. Eu vou colocar um cliente qualquer que já tem cadastrado, vou selecionar um determinado produto também, vou pegar o produto 11 aqui, o programa me obriga a preencher algumas informações que eu poderia deixá-las já previamente preenchida. Me obriga a preencher um responsável que eu já poderia deixar também no tipo de chamado. Tudo isso para facilitar a vida do usuário. Então vou abrir um chamado aqui. Esse chamado é o protocolo final 26, como vocês podem ver ali. Legal. De acordo com o meu desenho, todo chamado aberto, ele acaba parando na primeira etapa, que é a etapa de desenhar. Já começam os controles. Eu quero saber quantos chamados estão em aberto na etapa desenhar. Você pode controlar por aqui, ou seja, simplesmente filtrando pelo status do workflow na tela. Se eu filtrar aqui desenhar, ele vai me dar os chamados que estão na etapa desenhar. Mas, para efeito psicológico e você ter uma cobrança maior na equipe, sugiro utilizar o recurso de painel de controle, perdão, o recurso de dashboard. Dentro de produção, eu criei alguns dashboards, filtrando especificamente as etapas que estão dentro do desenvolvimento. Ele não está atualizado, que está configurado para atualizar a cada 30 minutos. Eu vou mudar aqui para atualizar a cada 5 minutos, daqui a pouco a gente vê a atualização dele. Ele está mostrando só 2 porque eu acabei de criar um chamado. Mas imagina que você monta um portal colocando todas as etapas todas as etapas do seu processo. Então você consegue ver numa TV, para todo mundo visualizar e todo mundo cobrar, todo mundo. O que você faz? Você pega e estabelece que todas as suas etapas são controladas pelo workflow. Isso aqui estando em uma TV, imagina que de forma fácil, rápida, você consegue cobrar a pessoa que está com as tarefas em atraso, a tarefa está parada há muito tempo lá. Se tiver a etapa aqui redesenhar, por exemplo, você já sabe por que redesenhar, por que deu erro. Você já consegue cobrar a pessoa para que ela responda o motivo da
desse redesenho. Então você vai montar os seus painéis aqui para controlar a sua equipe, de acordo com a sua necessidade. Lembrando que eu não tive nenhum trabalho de programação, eu apenas desenhei o processo e usei o recurso de extensibilidade. Tá legal? Legal, preparei um painelzinho aqui, fui rapidinho só para a gente ter uma ideia da possibilidade. E aí você começa a controlar as etapas do seu chamado. Então cada chamado está no status do workflow, vamos verificar aqui, ó. Tem o status do workflow, que você também consegue configurar a tela e jogar, por exemplo, o seu status para frente para você. O status é extremamente importante. Maravilha. Então aqui o meu controle está, eu tenho 3 chamados no desenhar. E você pode, qualquer usuário pode interagir. Você pode vir aqui dentro do histórico e colocar um comentário, tá? Comentário nesse protocolo para que ele fique registrado na sua linha do tempo. Então, quando eu abro aqui esse chamado, você vai ver que ele tem um histórico e alguém digitou, eu digitei a palavra comentário aqui nesse horário, eu com esse usuário, beleza? Mas vamos lá, na verdade, se a gente verificar o que está acontecendo, esse chamado está no status desenhar. E quem é o responsável pelo desenhar? De acordo com o meu desenho de workflow, vamos verificar aqui a minha modelagem de dados, modelagem de processo, perdão. Quem pode executar essa tarefa aqui desenhar é Jade ou Priscila. Legal. Eu vou fazer o seguinte, vou entrar com o usuário Jade e vocês vão perceber que de cara o meu usuário Jade já está aqui, ó, já aparece que eu tenho 3 tarefas. Quando eu clico em tarefas, eu já vou executar uma dessas tarefas, que ele me mostra o protocolo aqui, tá vendo? Eu posso abrir o documento de origem para saber do que se trata essa tarefa, então ele já vai direto para o chamado, é um link direto. Você consegue ver o histórico, ter a informação de qual produto, o que é e tudo mais. E aí você consegue vir aqui e falar, ok, eu vou mudar o status, vou dar andamento à minha tarefa. Já finalizei. Por favor, conferir. Dentro dessa maneira aqui, dentro desse procedimento, eu só tenho agora 2 tarefas. E aquele chamado já mudou de status. Então, se eu entrar aqui com outro usuário e localizar os meus chamados, você vai verificar que os chamados agora já está com outro status, provavelmente aguardando aprovar croquis. Tá vendo? Foi um chamado, esse final 2221 aqui já está aguardando aprovar croquis. Se eu clicar aqui no chamado, vir em histórico, eu já não está mais com a Jade, ele já mudou de status, está aguardando aprovar croquis e está lá com a Juliana. Então a Juliana precisa mudar o status dela, que ela está como aguardar croquis. Legal, vamos entrar com o usuário da Juliana. Pronto, consegui me logar como Juliana aqui no usuário da Juliana. E vocês podem perceber que já aparecem aqui 4 tarefas. Ao clicar nas tarefas, ele me mostra todos os protocolos, inclusive aqueles que eu já liberei, alguns outros e tudo mais. E eu vou mudar aqui, ó, nesse final 221, vou mudar o status. E vou falar assim, ó, reprovado. Problema no desenho devido blá blá XPTO, qualquer informação que justifique a reprovação que a Juliana está fazendo. Maravilha. O que vai acontecer? Vou mudar aqui de usuário, não para Milênio, mas para Jade. O que vai acontecer? A Jade agora está com 3 tarefas, de novo. E ela vai ver que tem uma tarefa aqui agora que é redesenhar. Isso faz com que o meu painel mude e tudo mais. Eu abrindo o documento de origem, eu consigo ver as etapas do processo. E no histórico eu consigo saber exatamente por que ele veio para redesenhar. Está aqui, ó, problema no desenho devido a qualquer coisa. Então, ela não precisou ligar para a Juliana, ela teve a informação correta no momento certo, já criou a tarefa para ela, para que ela possa dar o devido andamento. Então, ela sabe que nesse momento, às 10h39,
o produto que está em desenvolvimento voltou para ela com devido motivo. Se alguém precisasse anexar um arquivo, bastaria clicar aqui e anexar um arquivo, uma informação mais detalhada. Não tem problema, é só anexar. Você consegue inclusive mandar e-mails, porém esse recurso vai estar funcionando se você parametrizar todo o sistema para poder mandar e-mail. Você pode mandar e-mail aqui direto, você pode incluir um relacionamento, um comentário, uma tarefa. Tudo isso é uma herança daquilo que já tem no saque. Se você fizer um treinamento de saque, você vai ver que tudo aquilo que está lá pode ser utilizado, uma vez que eu estou estendendo o módulo de chamado. Tá legal? Alguns recursos que tem no módulo de chamado são exclusivos de cliente. Então, por exemplo, vincular isso daqui a um pedido de venda. Isso é de cliente, por isso que não está sendo estendido. Está sendo estendido o chamado, é o que a gente chama de caso. Tá legal? Com o chamado, com o histórico do chamado, com o mapeamento de processo, com o controle por dashboard, você tem exatamente todas as etapas do seu processo de desenvolvimento de produto. Ok? Você consegue saber exatamente em que etapa está, a quantidade de tarefas que está. Você consegue visualizar exatamente a quantidade de produtos ou chamados que estão parados em determinadas etapas para realizar os seus devidos controles. Tá legal? Então esse aí é um caso que pode ser utilizado como exemplo para poder usar o recurso de sensibilidade do Millennium, e esse exemplo é de desenvolvimento de produto. Eu não vou chamar de PLM porque uma ferramenta de PLM é gigantesca, custa alguns valores, e aqui com um simples mapeamento e configuração do sistema você tem o que você precisa. Tá legal? Obrigado, até mais.